Saudações, amigos. Mais uma vez eu tenho a alegria e a honra de entrar nesse espaço, nessa web TV, para levar até você informações sobre os tocantinenses, que são personalidades, que são autoridades na cidadania, no ensinamento da arte de viver, e este programa leva até você boas mensagens nessa época em que a TV, em toda a sua amplitude, deixa muito a desejar. Hoje, no nosso podcast, que é esse bate-papo em que todas as sextas-feiras, às 19 horas, a gente entrevista um amigo, uma amiga, eu estou tendo o grande prazer, uma satisfação enorme de entrevistar uma pessoa que é uma grande personalidade do nosso Tocantins. Nesta época em que devemos reverenciar a mulher por tudo de bom e de belo que ela representa para o mundo, eu tenho o prazer e a honra de apresentar para todos vocês que nos assistem essa personalidade tocantinense, Dona Célia Teixeira de Siqueira Mendes, a Dona Célia da Câmara, a Dona Célia da Contabilidade, a Dona Célia da Família, a Dona Célia, que representa uma joia preciosa no feminismo que o nosso Tocantins tem. Minha saudação fraterna para esta amiga, para essa grande tocantinense, e, conforme diz o nome do nosso programa, eu começo perguntando para a senhora. O nome do programa é Ser Filho de Quem? Essa é uma fala com que inicia toda a conversa de um mineiro com o outro, de um tocantinense com o outro. Para que haja mais conhecimento entre as partes, o papo conhece. Ser filho de quem mesmo? E agora eu pergunto para a nossa querida Dona Célia. Dona Célia, a senhora é filha de quem? De Simval Teixeira de Siqueira e Diana Queiroz Teixeira. A senhora nasceu no centro da cidade ou no meio rural? Meio rural. Mendes? Não. Ali pro lado do... Ali pro Vale do Ouro, ali por aquele lado. Vale do Ouro? Mas aquela estrada de roça ali. Sim. Assim, o pai da senhora era fazendeiro? Ele ficava no sítio que era do meu avô, né? Sim. E ele faleceu, e deu um infarto, tirando leite, aos 33 anos de idade. Nossa. A minha mãe ficou grávida e com 2 filhas. Nossa. As 2 filhas, a Célia... Eu e a Célia. E ela estava grávida da Celi. Nossa. Mas, então a família pequena relativamente, né? Mas veja bem, quantidade não a qualidade independe da quantidade, não é mesmo? Então, 3 filhas, mas que muito dignificaram e honraram esse nosso Tocantins mineiro, né? Mas eu gostaria de saber como foi a infância da senhora. Foi lá no sítio, quando vieram para a cidade? Nós fomos acolhidos, assim que meu pai morreu, pelo meu tio, irmão da minha mãe, de Juversino. Sim, Juversino Queiroz, que morava ali no final da Grama, início da Pindaíba, não é isso? Ele que assim eu considero como meu pai, mas era um pai, eu adotei ele como pai, mas em segredo. Ele não sabia, só eu. Só eu. Ele era meu pai.
Sei. Entendeu? O pai da Jane, Pai da Marialva. Marialva, o Laércio. Não, Laércio. Não, aí eu tô. Quais são os filhos da Jane, Marialva? Jane, Marialva, Luiz, o Rubens. Rubens. Já faleceu. Isso. O Gilson. Só tocantinense da gema e de valores, né? Eu tive o prazer de trabalhar durante muito tempo com a Jane Queiroz, professora de português, que excelente professora. Uma hora a gente vai trazê-la aqui também, se Deus quiser. Mas nós são grandes amigos, são tocantinenses de verdade, que ajudaram a construir essa história bonita do nosso Tocantins. Na verdade é que, como eu estou te falando, que eu adotei o tio Vecino como meu pai, Sim. Nós éramos 14 pessoas. Sim. Tudo à sombra do tio Vecino. Eram 3 famílias que viviam juntas em harmonia, entendeu? A família da minha mãe, a família do meu tio Dedeco e a família do tio Vecino. Nós éramos 15 pessoas. Eu os vi passar por essa vida e hoje eu sou a única sobrevivente desse plano. Nossa, quanta honra! Isso é sinal, dona Célia, que Deus ama muito a senhora e quer que a senhora continue mais e mais tempo iluminando essa terra a que a senhora tanto reverencia com o seu exemplo, com a sua luta. Mas, então, de uma família pequena, ficou órfão muito cedo, mas teve o privilégio de ganhar outros amores do tio e de outros tios, né? A senhora, eu lembro muito bem, pessoal, Juversino Queiroz, ele tinha uma venda lá no final da grama, ele comprava essas vendas de antigamente, que vendiam um pouco de tudo, que era um ponto de encontro no final das tardes, e o Sr. Juversino Queiroz, de saudosa memória, ele vendia também, comprava e vendia frangos e ovos, não é isso? Ele Fabricava uma cachaçazinha também. fabricava uma cachaça, fabricava uma da boa, né? E é um homem que fez história. Lá no final da grama, ali no início da subida para Pindaíba, né? Próximo do curral do Dr. João Pinto, né? Muito próximo ali, a localidade hoje, lá tem a Capela Santa Luzia, né? Onde reúne os católicos de Tocantins no bairro Grama. A nossa referência, a nossa saudade a esse grande tocantinense que foi Juversino Queiroz, e reverenciam muito bem a memória dele, os seus filhos, a Jane, o Gilson e também a Marialva, o Rubens, excelentes professores, né? Excelentes professores, principalmente a Marialva e a Jane. Eu dou testemunho que compartilhei um pouco da sabedoria delas através das escolas. Mas, dona Célia, a senhora, menina pequena no nosso Tocantins, como que foi a sua infância? De que vocês brincavam? Fale um pouco disso pra gente. Olha, fazia parte da nossa família um descendente de escravo, do meu bisavô, Manel Rodrigues. Como é que é? Coronel Manel Rodrigues da Costa. Sim.
Ele era descendente de escravo do meu bisavô. E era no colo dele que eu dormia, todas as noites. Aí ele me carregava, me levava para a cama, entendeu? Era uma pessoa assim, que ele era que a gente foi crescendo, ele era uma espécie de guardião da gente. Sim. Ele não permitia que ninguém, menino nenhum, que naquele tempo a gente brincava todos juntos, né? Ofendesse a gente, qualquer coisa. Era um guardião. É importante observar, dona Célia, que a vida às vezes tira o pai de sangue, mas coloca anjos ao redor de quem perdeu o pai em forma de protetores. Esse senhor, ele agiu como tal, né? Ele Dando carinho. Chamava João Ivo. E eu fui muito apegada a ele. Quando ele morreu, eu já era mocinha, eu senti muita morte. Sim, é bom que se diga quando se fala do negro na cultura do Brasil, em todo o território nacional, em todos os estados e cidades, seja no meio urbano ou nas fazendas, sempre existiram aquelas pessoas negras que doaram o seu trabalho, muitas vezes sobre o rigor da escravidão, mas eles também foram pessoas humanas da melhor qualidade, que mereceram respeito e pelo carinho que doavam, normalmente para os filhos e filhas dos senhorzinhos, eles receberam também carinho, a reciprocidade do amor aconteceu na vida deles. Então, eu costumo dizer que a gente não tem cor, porque a cor verdadeira é a cor do amor, e o amor não tem cor. Eu tenho um poema a respeito disso. Então, aqui no Tocantins mesmo, eu tive a dignidade de conviver com pessoas negras que me deram muito carinho, que me ensinaram muito da vida, né? Eu cito aqui, me vieram à memória agora, o Manel Pereira da Silva, que foi um grande fraterno amigo, e José Francisco do Carmo, né? O Zé do Carmo contador, pai da Fernanda, que foi um grande amigo, e nós aprendemos muitas coisas juntas. Na pessoa desses dois, para a Chica da Grama, que viveu lá também no final da grama, né? Foi uma outra baluarte também na arte de amar, na arte de dedicar amizade aos outros. Mas, além... Na minha infância, nós morávamos ali na Padre Buraco, pertinho do grupo escolar. Ah, sim. Já era naquele lugar ali, perto de onde morou o Carlos Peixoto. Ali que era a casa da minha. Isso, exatamente. Então a senhora sua... A nossa infância foi ali, numa casa antiga, não era casa. Sim. Aliás, é bom que se diga que hoje a Avenida Prefeito Corrado Roberti, ela já se chamou outrora, primeiro Rua da Concórdia, depois Avenida Professor Penido e depois, mais recentemente, é que passou a ser denominada Prefeito Corrado Roberti, uma vez que esse saudoso amigo e grande prefeitor de Tocantins, ele residiu ali durante muito tempo. Mas nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta.
Santos Bike, esporte é vida e viver pedalando prolonga a vida. Santos Bike, para você que é ou não do grupo do pedal. Aproveite muitas novidades e ofertas especiais em 2025. Santos Bike, ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Radical Calçados e Esportes, tudo para você esportista, amador ou profissional. E na linha de calçados e esportes, ninguém bate o nosso preço Radical. Casa do Celular, tudo o que você precisa em celulares e acessórios. Casa do Celular, manutenção em celulares, tablets e notebooks. Casa do Celular também ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Supermercado Oliveira e Filhos, trabalhamos com nossa família para servir a sua. Por isso, temos o melhor atendimento e as melhores ofertas com o menor preço. Esse nosso papo amigo, gostoso, informativo, nós estamos conhecendo um pouco da Dona Célia e estamos conhecendo um pouco também da história e da memória desse nosso Tocantins tão querido, que eu já chamei certa vez de o melhor e considero o melhor lugar do mundo. Quem é de Tocantins, quem vem para Tocantins e gosta dessa terra, sabe do que eu estou falando. Meu Tocantins mineiro, o melhor lugar do mundo. A senhora concorda com isso, dona Célia? Concordo. Ah, perfeitamente. Mas nós estávamos falando que a parte da infância da Dona Célia, ela se passou ali na antiga Rua da Concórdia, hoje... Padre Goulart. Padre Goulart. E como foi a sua infância ali naquele local, com suas irmãs, com seus amigos? Como que foi a vida ali, Dona Célia? Olha, Joaquim, apesar da gente ser pobre, né? Está sendo criada por tio, a infância da gente era muito divertida. A gente era muito feliz. Eu acho que diferente da infância de hoje, entendeu? A gente fazia os próprios brinquedos. A minha tia confeccionava boneca de pano, meia velha, entendeu? Retalho. A gente fazia boneca de sabugo de milho, tipo assim, sabe? Sim. Fazendinha, a gente brincava de fazendinha, as frutas eram os animais, entendeu? Então, era muito divertido. Mas muita arte também que a gente fazia. O ponto de encontro mesmo, assim, dos amigos, era no Lago de Cá, né? Nós chamávamos de Lago de Cá. Ali naquele lago. Ali brincava menino e menina, tudo junto. Entendeu? Aí as ruas eram poucas, todas de chão batido, como nós falamos, né? E a gente saía, às vezes, menino e menina, pulando carniça, não sei se você sabe o que é. Sei. A gente pulava a rua inteira, o povoado inteiro, pulando carniça, sabe? Brincava de pique, coisa. E era muito... Já tinha bandeirinha estourou naquela época? Aquela brincadeira de bandeirinha estourou? De brincadeira de quê? Bandeirinha estourou. Bandeirinha não era tanto, já estava começando, mas na minha idade mesmo não tinha. Era mais esses brinquedos. Essa canoa com a folha de bambu. Sim. A gente fazia tipo canoa, descia morro abaixo, em disparada. A ideia do tobogã, hoje tão comum dos parques de diversão, começou com aquilo. Uma folha de coqueiro no alto de um morro com aquele capim gordura, a gente sentava ali e descia toda, né? Sem freio e sem juízo. Então, assim, dinheiro a gente não via. A gente tinha que se virar. Por exemplo, para pular corda, a gente ia no mato tirar cipó. Para fazer gangorra,
perigosa, um cipó mais grosso. Então, só dessa atividade de procurar cipó... Já era uma aventura, né? Era muito divertido, entendeu? Muito diferente da meninice de hoje. Isso. Dona Célia, só para que as crianças e jovens de hoje se situam, existe no vocabulário de Minas Gerais, aquilo que a gente chama de mineirês. O nome desse programa vem disso. Você é filho de quem? Isso aí é uma expressão típica mineira. E nós aqui, nós temos o tocantinês, ou seja, as expressões típicas do nosso Tocantins, né? A gente fala muito em Pindaíba, Itararé, Paraopeba, e nós falamos especificamente aqui também, no centro urbano, de Largo de Cá e Largo de Lá, explicando didaticamente para a população mais nova. Quem morava desse lado da matriz, onde se situa hoje Praça do Rosário, nós que morávamos do lado de cá, eu me incluo nessa, é Largo de Cá. Toda a comunidade brasileira começou com um largo, ou seja, um espaço aberto no centro, a igreja, e aí a população, as casas começaram a ser construídas em volta. Então, nós somos do Largo de Cá, né? Porque nascemos ali no hoje centro de Tocantins, Praça do Rosário, e como ficava depois da matriz, nós tínhamos o Largo de Lá, que é só quem a Praça São José. De lá, isso, chamava lá de Largo de Cá. E o nosso era o Largo de Lá. Isso, exatamente. É a localização geográfica que originava a denominação. Gente, isso é cultura do nosso tempo, né? Isso é cultura da nossa infância, da nossa vida, de uma infância muito feliz. Mas, Dona Célia, e os estudos, como que começaram? Antes disso, a senhora citaria dessa meninada de brincadeira, além das suas irmãs, Célia e Selma, né? Quem eram os seus amiguinhos, assim, de brincadeira, assim, de arte boa? Brincadeira? Olha, a gente brincava com toda a meninice da cidade, entendeu? Sim. Todo mundo. Mas mais aproximada, assim, que era amiga até mais na adolescência, a Ana Lúcia Mota, a Penha. Sim. Que era mais as minhas, a Ieda. Ieda, irmã do Ivan, filha do seu Vivico, de saudosa memória, né? Ivan da Rocha Pinto. Tinha a Ieda. É uma amizade que a gente conserva até hoje. Com a Ieda, com a Penha. Isso. Principalmente, que era muito legal. A nossa saudação ao Zé Rocha, o nosso querido Pururu, né? A irmã, né? A outra irmã, que é a Imaculada, né? A nossa referência saudosa ao Ivan e todos os seus familiares. Dona Célia, a senhora sempre foi muito inteligente, respirou cultura e conhecimento para o nosso Tocantins. Quando a gente precisa citar o exemplo de uma mulher culta, a gente cita o nome da senhora, né? Primeiro, a senhora é professora de vida, de cidadania, de civismo e de bem viver para todos nós que temos a honra de desfrutar
do seu convívio e de beber dos seus ensinamentos. Tudo isso... Até hoje, muito estudiosa. Estudo muito, até hoje. Isso. Gente... Faço até na internet um cursinho de inglês. Nossa, gente, olha... Do livro. Olha, com essa vitalidade, com essa sabedoria, e só 91 aninhos, né? Se Deus quiser, o centenário vai chegar rápido, com a senhora com muita saúde, se Deus quiser. Eu faço votos por isso. A senhora, conforme eu disse, e não canso de dizer, a senhora é um exemplo, a senhora é uma mulher guerreira, a senhora é um exemplo de tudo para a gente. Tocantins se sente honrada de tê-la como filha ilustre. Mas vamos lá, tanta sabedoria teve a origem nos estudos. Como que a senhora começou a estudar? Quais foram as primeiras professoras e colegas de... Fala aí sobre a sua vida escolar, por favor. Olha, eu comecei a estudar ali na escola, era Escolas Reunidas Capitão Antônio Pinto de Miranda. Isso. Eu comecei a estudar ali. A minha irmã, que tinha 7 anos, ela foi para a escola há 7 anos. E eu queria muito ir na escola. Aí a professora Judite, que era esposa do Geraldo Magela, ela permitiu que eu ficasse na classe como assistente. Sim. Mas o que é que eu fazia? Eu levava uns paninhos e ficava bordando uns paninhos de boneca. Bordando, na medida do que eu podia fazer. Só que no final do ano, eu não tive o mesmo, eu era bem mais nova, eu não tinha 6 anos, só que no final do ano eu não tive o mesmo desempenho dos outros. Mas a dona Judite falou com a minha mãe que dava para passar de ano. A minha mãe não quis. Aí eu comecei com 7 anos a estudar com a dona Loura. Nossa, o saudoso prefeito e benfeitor Conrado Roberto, ele tinha uma referência, um carinho todo especial sobre a dona Lola. Ele falava com muito respeito e carinho dela, mas dizia que ela era muito brava também. Brava demais. Muito boa, mas muito brava. Muito brava, era muito brava. E eu fui aluna dela durante o primário. Sim. Entendeu? E naquele tempo, a gente tinha um estudo até a 4ª série, porque quase sempre o estudo acabava na 4ª série, porque não tinha escola aqui, né? Sim. Então era assim, muito arrojado o estudo. Você imagina, aqui a gente falava na aritmética, não era matemática, a gente estudava juros, porcentagem, tudo isso na escola, entendeu? Isso. No português, você tinha que saber conjugação de verbo, da primeira conjugação, da segunda, da terceira, mas assim, você tem que dever para casa uma carta que eu não sei onde é que ela tirava tanto verbo, para você passar para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, sabe? Para a terceira pessoa, e mudando o tratamento. Sim. Então, era muito rigoroso. Daí eu tenho muita dessa experiência do primário, entendeu? Para mim, valeu muito. Aos 12 anos, quando eu terminei o primário, fui sempre a primeira aluna da classe. A dona Loura pediu a minha mãe para eu ficar ajudando ela na classe de 2º ano. Aí eu tinha o quê? 12 anos. Então eu comecei assim, com a responsabilidade de trabalho muito nova, com 12 anos, porque eu ajudava a dona Loura, né? Sim. Como espécie de monitora, com 12 anos. Aí, e na parte da tarde, eu bordava o ponto de cruz, o ponto de marca, que a Lúcia, do Dr. João Vitor, me ensinou,
Eu já bordava para ganhar dinheiro. Oh, que bom. Com 12 anos. Eu já gostava de juntar dinheiro e dar presente para minha mãe. Quanta sabedoria, quanto ensinamento desde o princípio da vida aos 12 anos. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente continua. Bar 20V, ao lado do Mercado Oliveira, na Praça do Rosário, em Tocantins. Almoço de segunda a sexta e no sábado, aquela costela com angu. Exacol, 30 anos. Contabilidade, seguros e imóveis. A confiança de anos com profissionais mais do que competentes. Exacol, em frente à Prefeitura de Tocantins. Drogaria Cândido, perfumaria e medicamentos em geral. Chamou, a gente entrega. 999002306, em frente à Prefeitura de Tocantins. Açougue Esperança, o açougue do Giovanni. Confiança em primeiro lugar. Boi, porco, frango e tudo o que você precisa para o seu almoço ou churrasco do ano todo. Estou tendo a satisfação de bater um papo muito gostoso com a nossa querida Dona Célia. Dona Célia de Tocantins, Dona Célia da Câmara, Dona Célia, cidadã do mundo e dileta pessoa querida do Senhor Deus. Dona Célia, a senhora falava da sua experiência já no primário, sendo uma espécie de monitora da Dona Lola, sua professora. E outras mestras daquela época, Dona Célia? De quê? Outras professoras. Ora, dessa época tinha... As professoras, Joaquim, era assim, elas formavam muito novas. Sim. Com 15 anos, 16 anos, concurso de magistério. Sim. Porque elas saíam do primário e já faziam magistério. Mas eram excelentes professores, um conhecimento muito grande. Eu sinto a dona Rosina Cataldo. Rosina Cataldo. Né? A dona Lilita Chartuni. Lilita Chartuni. Morava na esquina ali da Praça do Rosário. Chartuni. A Nilza também, que é irmã dela, que foi professora. E eram excelentes professores, você entendeu? Um conhecimento. Todas as pessoas que estudaram da minha época têm, assim, sabe, um conhecimento bem fundamental. Gente, não é saudosismo, não é puxar sardinha para o nosso tempo e para a nossa lata, mas a escola do passado realmente tinha verdadeiros baluartes como mestres e professores, não é? É claro que hoje, no presente, nós ainda temos alguns dedicados professores a quem reverenciamos, porque, graças a Deus, podem substituir tudo numa escola. Podem trocar mesa, cadeira, podem trocar equipamentos eletrônicos, mas o professor é imprescindível, ele é fundamental. E ainda permanece dentro de uma escola aquele que tem um mínimo de vocação para ensinar, para educar. Minha saudação aos professores e também a mim, porque eu passei pelas escolas da vida por mais de 50 anos. Mas a dona Célia, de curso, ela fez o primário, depois o normal, né? Eu fiz o ensino médio. Sim. Eu fiz no comércio Rui Barbosa, técnico de contabilidade. Isso. Escola Técnica de Comércio. Rui Barbosa. Rui Barbosa. A famosa Academia do Samir, lá na Rua 15, né? Eu tive o prazer de também lecionar lá e de ser um dos seus gestores num curto período, um período muito curto. Mas, então,
começava ali o seu namoro com a contabilidade, o gosto de mexer com números? Joaquim, bom, não sei se está na hora de eu falar, mas eu Pode. Já falou isso. Eu fui para eu era professora da Zona Rural. Sim. Lá no O tal Reis? monitoramento que eu estou te falando que eu fiz com a Dona Aruda, Sim. me serviu bastante, porque aos 16 anos eu assumo uma escola de professora da Zona Rural, leiga, sem noção de supervisão, de nada. Então, aquele estádiozinho que eu fiz como monitora me ajudou, porque eu tive que criar meu próprio método de ensino, meu próprio método de alfabetização, entendeu? Aí eu fui professora, me parece uns 2 anos só, depois eu passei a ser concurso que eu fiz na Fazenda do Rosário, indicado também pela prefeitura, através da primeira colocação no curso de férias. Fazenda do Rosário ficava lá na cidade de Betim, anexo a Ibireté, região metropolitana da capital, né? E foi um dos centros do ensino em Minas Gerais, né? Então, veja bem, gente, quanta sabedoria, e veja bem, hoje tem curso para tudo, de forma presencial e na internet. Naquele tempo, a gente vê um exemplo de autodidata. A senhora teve que se virar, não nos 30, mas nos 60, para poder repassar para crianças que não tinham culpa de nada e que ansiavam por tudo, para que a senhora pudesse fazer o melhor para eles como professora. Isso aí foi... uma classe multisseriada na zona rural. Só que eu conseguia, Joaquim, quando o aluno era mais inteligente, eu conseguia fazer com que ele fosse alfabetizado por 6 meses, o inteligente, né? Sim. Eu cito aqui o Marcos, irmão da Regina, casado com o Tatu, como é que chama? É filho da Diva, Rodrigo. Sim. Ele aprendeu a ler muito rapidinho. O pai, a mãe do Carlinho, que trabalha na Câmara, com 6 meses de coisa, ela já fazia pequenas redações assim, Nossa. com um pouquinho que ela aprendia, entendeu? Eu conseguia isso. Me virando sozinha, porque Isso. não tinha orientação. Série multisseriada a que ela se referia, no passado, como existiam poucas professoras, né? Não era isso? Raríssimas professoras Assim, dava aula para primeiro, poucos segundo. alunos, então reunia todo mundo numa sala e a professora se virava para dar aula para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Até terceiro, né? Então, era uma missão quase que sacerdotal, né? Muito difícil. A pessoa tem que ter, primeiro, muito conhecimento e, em segundo lugar, muita dedicação e amor àquilo que fazia. Muita luta, né? Mas a educação, mais cedo, perdeu uma excelente professora. Mas a senhora fez um concurso também para a prefeitura? Como que foi isso? Aí é o seguinte, quando eu vim do curso da Fazenda de Rosário, para minha surpresa, eu chego na prefeitura, fui nomeada orientadora das escolas rurais. Oh, que beleza! Sem saber, eu levei até sul. Aí eu fui orientadora. Eu fui orientadora das escolas rurais durante 15 anos. O prefeito da época era? Na época eu fui orientadora, era o Joaquim Santiago, parece. Santiago. Eu entrei na Joaquim Dias Santiago. Santiago.
Então, eu fui orientadora. Quando as escolas passaram para o Estado, ficou desnecessário o meu cargo. Aí eu fui aproveitada no setor da contabilidade. Dali, depois de 4 meses, eu fui enviada para Belo Horizonte para fazer um curso de 10 dias. E havia um concurso estadual, porque naquela época o município não tinha autonomia para fazer concurso. O Estado é que fazia, me parece que através do decreto número 3, o Estado é que fazia os concursos públicos do município. Aí eu fui fiz o concurso para normalizar a situação dos contadores práticos. Você entendeu? Oh, que interessante. Porque aí já estava começando a Constituição de 67, né? Sim. Então, aí eu fui. Durante 15 anos, Joaquim, eu fui a única servidora efetiva, ou seja, concursada, entendeu? No município. Porque o primeiro concurso do município foi em 1988. Gente, olha o pioneirismo dessa mulher. Dona Célia foi realmente uma bandeirante nesse nosso Tocantins. Quanta dedicação, quanta cidadania, quanta doação para o público através da educação, através do serviço público, através da contabilidade. Dona Célia, eu, de viva voz, eu aproveito a oportunidade de dizer para a senhora que a gente tem muito a falar ainda. E olha que não estamos nem na metade dos assuntos. Eu convidaria agora, com a permissão aí dos nossos diretores, para que a gente volte aqui numa outra oportunidade para falar sobre Dona Célia e a Câmara. A senhora concorda? Porque agora a senhora, excelente servidora municipal, desde longa data, a senhora se dedicou muito à educação e ao serviço público. Mas eu gostaria de voltar e de falarmos sobre a Dona Célia moça, a Dona Célia que formou a sua Igreja Viva do Lar, que constituiu a sua família, a Dona Célia mãe, a Dona Célia irmã, enfim. Vamos voltar então ao tempo e falar sobre, retroceder, falar um pouco da mulher, da pessoa que buscou um amor e realizou o sonho de toda mulher, de todo homem, de ver o seu amor continuando através da sua família. Vamos? Tá bom. Dona Célia, namoro, Dona Célia noivado, casamento, como que foi? Conta pra gente. Namoro e casamento? Isso. Bom, antigamente a gente namorava só de longe, né? Sim. Flerte. Isso. É só de olhar. Isso. Então, o Tulinho, por exemplo, ele foi o meu primeiro namorado, primeiro e único, entendeu? Aí a gente casou depois de 5 anos de namoro, né? Tivemos nossos filhos. Isso foi no ano 1957. 57. A senhora casou com o Tulinho, ele lá do Córrego dos Mendes, não é isso? Ele morava no Córrego dos Mendes. Aí eu tive que mudar um tempo para a roça. Ai, meu Deus. Aí foi sacrifício, Dona Célia? Foi. Tudo pelo amor, né? Tudo pelo amor e pela causa da família, né? 5 anos eu morei lá. Mas aí o serviço público
Não, mas eu já era orientadora ainda. Ah, sim. E a minha função era, por exemplo, reunir com as professoras, eu vinha para fazer essa reunião, eu visitava as escolas, entendeu? Eu distribuía, aplicava as provas, entendeu? Então, eu continuei, mesmo na roça, sendo orientadora. Sim. A boa e querida e conceituada família Mendes, ali na divisa de Tocantins com o Rio Pomba, não é? O Tulim era filho de quem? Fala um pouquinho pra gente aí. Tulim era filho de Joaquim Rodrigues Mendes. Sim. Na verdade, de descendência de Joaquim Rodrigues Marques. Sim. Porque ele foi também adotado por outra família que tinha Mendes, né? Correto. Mas ele é Dona Filucha. A Dona Filucha era de senador Firmino, descendente de italiano. Tá bom. E os irmãos do Tulim, Chiquinho, quem mais? Chiquinho, Ari, João, não sei o nome direto, Judite, que eram 12 irmãos. Sim. Naquela época, dona Célia, a família eram muito numerosas, né? Mas fale, por favor, sobre a sua família, os seus filhos, que foram presentes que Deus deu para a senhora e para o Tulim em forma de filhos. Mas a senhora vai nos dizer isso daqui a pouco, depois do patrocinador. Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o poçante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Que coisa bonita, quanta sabedoria eu estou tendo e automaticamente o programa está repassando através dessa aula de vida que a Dona Célia está passando para a gente. Dona Célia, o nosso saudoso e sempre querido Padre Macário falava que a família é a igreja viva do lar, não é? E é a grande verdade que ele resumiu nessa frase. Falando sobre a igreja viva do lar da senhora Célia e Tulim, fale sobre os seus queridos filhos. Sobre os filhos? Bom, eu tenho um filho, eu perdi Joaquim. 4 filhos, assim, na Timor. Sim. Entendeu? 4 filhos. Aí me restaram os 3, né? Sim. Daniel, a Gisele, Daniel e a Vanessa. Sim. Aí ficaram os 3. Tenho 3 filhos. Tenho 6 netos, 3 bisnetos. Nossa, que alegria. A vida sempre compensa a gente, né? A gente, por circunstâncias, doa filhos de presente para o Senhor, mas Ele coloca anjos que suprem na vida da gente. Fala aí sobre esses tesouros queridos, chamados netos. Filho de quem que eles são? Bom, como é que é? A senhora falou
do Daniel, a Gisele e a Vanessa. A Gisele, Deus levou para si, achou bonita, gostou também e levou. Hoje ela habita a nossa saudade. Fala sobre o Daniel, com quem que ele se casou e quais são os filhos dele, seus netos. O Daniel, ele se formou em veterinário. Sim. Né? De Viçosa. Ele foi trabalhar em Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e por lá conheceu a moça e casou-se lá. Hoje ele tem 3 filhos, todos 3 são veterinários, todos trabalhando, entendeu? Qual o nome deles? É Thales, Ian e Gisele. Thales, Ian e Gisele. Ian e Gisele são gêmeos. Nossa, que beleza! Entendeu? Eles vêm muito aqui ou a senhora vai muito para lá? O que acontece? Nenhuma coisa nem outra. Porque é muito longe, né? Sim. Você fica o dia inteiro na estrada. Nossa, Santa Leopoldina, Espírito Santo. Eu falo do Daninho, ele vem, de vez em quando ele vem, mas eu vou procurar, por exemplo, agora em abril vai fazer 1 ano que eu estive lá. Sim. Entendeu? Então ele vem pouco. Mas tem uma vida estável, ele é funcionário, servidor público da cidade de Cariacica. Sim. Uma outra cidade. Ele tem 2 empregos. Sim. E a senhora tem a felicidade de ter à sua volta como guardiã, não é? A Vanessa. A Vanessa, eu falei sobre o Vanessa. A Vanessa agora é meu braço direito em tudo, agora é meu braço mesmo. O que eu tenho que andar de pendurada no braço dela? Porque sim, depois da queda que eu tive de fratura do fêmur, sim, eu não tenho confiança, e mesmo ela não deixa eu andar sozinha. Tá. Eu tenho que estar sempre apoiada. E é importante que se diga que, em nome dos seus amigos, dos seus conhecidos, eu quero agradecer aqui de viva voz a Vanessa pelo carinho com que ela recebe a gente, trata a gente com dignidade, com afeição. Ela fica, que ela tem comigo, a paciência. Ela fica muito feliz por a gente gostar e considerar a senhora, não é? Então a gente agradece a Vanessa por isso. Ela tem que me levar para o serviço, me buscar, quer dizer, haja paciência, né? Pelejar com a velha. Não, mas aqui. Graças a Deus. Dona Célia, cuidar de uma idosa, a senhora não é velha, cuidar de uma idosa especial como a senhora, dá trabalho, sim, mas é muito privilégio, não é? Eu acredito que a Vanessa sente isso, né? É claro que eu sou modelo 7.6, ou seja, 76 anos de vida. É claro que eu não tenho o raciocínio de antigamente, mas a gente compartilhar a vida há muito tempo, isso aí é muito bom para a gente, para Deus e para aqueles que vivem à nossa volta. Agradeço a Vanessa pelo que ela tem feito para a senhora, com muito respeito, carinho. Isso aí é difícil ver nos dias de hoje, é bom que se diga, né? Ela tem um curso de estética também, superior. Sim, mas netinhos da Vanessa? A Vanessa deu netos para a senhora? Ela tem um neto. Sim, como é que chama? Ravi. Faz aniversário hoje, 1 ano. Hoje? Dona Célia, mas quem nasce em 19 de fevereiro são pessoas especiais.
Depois do programa eu falo para a senhora o porquê disso. Dona Célia, me diga uma coisa. Eu tenho certeza que a senhora é uma mulher feliz, porque toda pessoa feliz tem esse carinho, esse brilho nos olhos para com seus familiares e principalmente com aqueles que convivem com a senhora. A sociedade atual desse século XXI, ela está sentindo muita falta de bons homens e boas mulheres. Quando a gente reverencia aqueles que vivem à nossa volta e que nasceram em outros tempos, tem gente que pensa que a gente está puxando, mas não é. É só você ligar as televisões do mundo aí e verem os exemplos de políticos, de homens, vão entender o que eu estou falando. Esse nosso Tocantins, ele é muito, já está na ata da fundação do município, que Tocantins era exportador de boas cabeças, não é? Isso está na ata de fundação do município. É o doutor João que falou isso. Isso. Então, o que Tocantins, além de produtos hortifruti granjeiros, além de produtos do comércio e da indústria, o que ele mais exporta são boas cabeças, são homens dignos e honrados que vão promover cultura e ciência em outras cidades e estados, né? Nós temos muita gente boa que faz isso. E eu gostaria que a senhora citasse aqueles homens que passaram também pela política, outros fora dela. O saudoso Sr. Gilbertino Queiroz é um deles, né? Não tinha escolaridade, mas foi professor de vida. Ele passou muito ensinamento. Cite alguns homens que a senhora tem como exemplo. Cortando você aqui. O Tiversino era uma inteligência rara. O Presalino, que estudava em Juiz de Fora, Sim. trazia para o meu tio Versino aqueles problemas mais difíceis. De matemática, essa coisa. Aí passava para ele e dava para ele assim, te dou uma semana, você faz isso. Aí ele vinha lá da grama no outro dia, quando tinha a resposta pronta, e o Presalino não entendia como ele chegava no resultado certo. Porque hoje tem as regras diferentes, né? Hoje tem equações, tem calculadora, hoje se calcula tudo, né? E ele era inteligentíssimo. Além do Sr. Gilbertino, quem mais a senhora citaria aí dentro dessa pergunta? As pessoas grandes do Tocantins do passado. Você fala político? Não, também na política. Olha, eu tinha muita admiração pelo Dr. João Pinto, pela maneira como ele exercia a profissão de médico, recebendo ovos, galinha, em pagamento de consulta, entendeu? Fazia isso. E o Conrado Roberto também tem muita admiração pelo espírito de realização. Nossa, eu já tive a oportunidade de dizer aqui que os baluartes do Tocantins do passado, os primeiros gestores dessa cidade, os primeiros prefeitos, Joaquim Dias Santiago e Dr. João Moreira Pinto, eram políticos que realmente conjugavam o verbo servir em toda a sua plenitude. Eles não eram, eles se doavam pela vida pública. Aqui, próximo à sede da nossa TV, no famoso alto da igreja, Praça Mesquita Barros, nós temos um exemplo disso. Esse morro era muito mais íngreme,
muito mais a pique. Ele foi rebaixado lá no passado, primeiro pelas pás de cavalo da fazenda do Joaquim Santiago, prefeito, né? O doutor João também, ele exerceu o sacerdócio da medicina, do jeito que a senhora falou, ele consultava de qualquer maneira, né? Inclusive a troca fazia o escambo, né? Ele dava o serviço da consulta e as pessoas davam em troca aves e ovos e tal. E ele não recrutava assim assim, respeito à pessoa que estava dando a ele, sabe? Ele como fazendeiro, ele tinha tudo, então ele respeitava e valorizava aquele que buscava o serviço dele. Eu convivi muito também na casa do Sr. Joaquim Santiago, que era amiga da Maria Regina. Sim. Nossa, um homem excelente. Naquela época existia muita, assim, política, assim, muita divergência. Muita acirrada. Tinha o doutor João do lado e o Sr. Joaquim do outro, né? O DN e o PSD. Aí PSD, né? O DN e PSD? PSD. Isso. O DN e PSD. Então, não se misturaram. E eu, sendo da política do doutor João Pinto, eu fui nomeada pelo Joaquim Santiago. Isso. Olha, a dupla... E promovida a orientadora pelo Joaquim Santiago. Isso. Olha, a dupla de doadores para o Tocantins, primeiros gestores, Joaquim Santiago e doutor João Pinto, João Moreira Pinto. A gente continua falando sobre ela daqui a pouquinho. Guarde só um instante. Balança Bovina, a confiança no peso certo. Em breve, próximo da Ponte Verde, no final do bairro Grama, em Tocantins. Melhores informações com Jairo pelo telefone ou zap 99112 1144, DDD 32. Hotel, Pizzaria e Choperia Xangô. Música ao vivo todo fim de semana e datas comemorativas. Um ambiente perfeito para você e sua família. Delivery Xangô 3574-1255 ou 98491-5118. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Movemos o nosso mundo para chegar até você. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Lima Cred, para você aposentado, pensionista ou de qualquer benefício do governo, inclusive FGTS, bloqueado ou retido, nós temos as melhores condições e com as menores taxas do mercado. Vem para Lima Cred, aqui você começa o ano com dinheiro no bolso. Digitec Internet Rural para empresas, sítios ou fazenda. Rápida e ilimitada, com Wi-Fi incluso e condições especiais para você ficar conectado o tempo todo. Digitec Internet Rural, a maior e a mais rápida da região. Nós estamos conversando com Dona Célia Teixeira Siqueira Mendes, a Dona Célia do Tulim, a Dona Célia contadora, a Dona Célia servidora pública municipal, a Dona Célia do Legislativo Tocantinense. Dona Célia, o exemplo que a senhora nos dá de aos 91 anos, a senhora ainda continua na ativa, continua estudando, continua aprimorando, e vejam bem, 70 anos de dedicação ao serviço público em Tocantins. Eu desafio a um deputado, a um gestor público, eu gostaria que me mostrasse quem fez mais, quem está fazendo mais do que essa grande mulher tocantinense. Para mim, é recorde que merece figurar no Guinness Book, não é? E seria muito interessante que o Legislativo de Tocantins, o próprio Executivo, fizesse uma pesquisa, não é? Em tempos atrás, eu tive a oportunidade de solicitar
ao nosso tetracampeão na política, que é Silas Fortunato de Carvalho, que é o nosso atual prefeito, que ele descobrisse uma forma de ser concedida o mais rápido possível para a dona Célia a importante medalha da Inconfidência. A senhora merece muito mais, mas eu estou solicitando isso também de público, porque quando a gente vê no mês de abril a relação dos agraciados, tem gente que não chega nem aos pés de uma dona Célia de Tocantins, né? Se Deus quiser, nós vamos ter a felicidade de vê-la conquistar mais esse êxito. Embora eu fale isso, a senhora não gosta muito, ela não gosta de mérito, né? Mas ela gosta de servir. Dona Célia, a senhora e o seu saudoso esposo, o Tulim, se elas tiveram um matrimônio de quantos anos? 42. 42 anos. Tulim, do Córrego dos Mendes, né? Tulim, servidor público municipal. Eu me lembro muito dele como motorista da ambulância. Eu lembro do Tulim, vereador. Enfim, ele também entrou na arte do servir, na prestação do serviço público municipal. Dona Célia, essa pergunta não é minha, porque o governador Zema, quando ele esteve aqui em Tocantins da última vez, ele fez essa pergunta para a senhora. Dona Célia, com essa idade, 91 anos, 70 anos de dedicação ao serviço público, e se a gente pergunta se ela quer parar, ela acena com a cabeça que não. Ela ama trabalhar, ela ama servir, e eu diria que a senhora é uma enciclopédia que Tocantins tem. A senhora conhece usos, costumes, personagens, histórias. Eu diria que mais conhecimento de Tocantins do que a senhora só tinha o nosso saudoso Jesus Assunção, o Jezinho do Fausto. Depois, com toda certeza, é a senhora, porque, especialmente em legislação pública, que agora muda a toda hora, em legislação municipal, que também é muito dinâmica, e a senhora conhece como ninguém. É por isso que a Câmara Municipal de Tocantins tem o privilégio de tê-la lá em seus quadros, orientando, ensinando, dando sugestões. É claro que a senhora nunca ocupou a função deles, mas tudo de bom que eles vão fazer para o município tem o dedinho da senhora, tem a orientação, tem a sugestão para que não se dê mancada. Isso é um privilégio também para os nossos edis municipais. Os vereadores tocantinenses têm o prazer e a honra de contar com essa assessoria da senhora, que está lá, não precisa, graças a Deus, mas ela está lá porque a senhora ama servir a Tocantins e o seu povo através do seu serviço. O Zema perguntou: Dona Célia, qual que é o segredo? E a senhora respondeu: eu sou uma guerreira. Né? Além de ser guerreira, mas como faz para ser guerreira assim? Dá a fórmula para a gente. Joaquim, eu sou assim muito de cumprir com as minhas obrigações, tudo que eu planejo envolve a minha família. Meu objetivo é sempre a minha família. Então, você vai enfrentando obstáculos até para alcançar o seu objetivo. É isso que me dá força
Minha família, que me dá força para eu continuar trabalhando. Eu acho que eu sempre tenho que fazer mais. Entendeu? Na busca da perfeição, o limite é não ter limite. É querer aprender mais, é desejar conviver mais, é ser feliz servindo para se eternizar no tempo. Eu entendo um pouco a senhora, eu trabalhei oficialmente nas escolas como professor, como diretor, como instrutor, por mais de 50 anos. Depois que eu parei de trabalhar funcionalmente em escola, em empresa, eu comecei a trabalhar para Deus, através do Rotary Club de Ubá, do qual eu faço parte, através do meu querido Grupo de Apoio ao Paciente de Câncer, que é uma entidade filantrópica que eu tive o prazer e a honra de ter ajudado a fundar e que eu sou o atual gestor. Eu participo, eu gosto muito também da nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana, embora eu respeite todas as outras denominações religiosas, e nós já estamos caminhando para esse bloco final, mas eu perguntaria, tanta vitalidade, tanto serviço, tanto amor, isso aí demanda de um estoque de fé muito grande que a senhora tem, que a senhora possui. Fale aí, desde lá de trás, como que foi a Dona Célia e a igreja? Pode voltar lá, desde a aprendizagem inicial, o catecismo, até chegar nos dias atuais. Olha, Joaquim, a gente quando era criança tinha que frequentar mesmo o catecismo, né? E aprender. Aí aquela lição, Deus é Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra, e por aí vai. Então, nessa coisa, eu sempre fui muito voltada assim, para seguir assim, os exemplos do bem. Sabe? Eu acho que religião é fazer o bem. Com certeza, com certeza. É fazer o bem. Eu tenho aqui na minha mente que eu nunca fiz nada intencionalmente para prejudicar alguém. Graças a Deus. Então, eu procuro sempre estar fazendo, ajudar. Mesmo aqueles, às vezes, que muitas vezes me magoaram, se precisar de mim, eu ajudo. Nossa. Eu vi a citação de um sábio a respeito de exemplos de vida. Ele falou, né? E grandes gênios desse país, o Chico Anísio é um deles, disse que o Senhor Deus não tem religião. Deus é amor. E quem procura vivenciar, praticar o amor em sua vida, está está vivendo a religião. Não importa a denominação da minha, que eu citei ainda há pouco, ou a do outro, né? São denominações. Se a pessoa estiver vivenciando o amor, que é a mola do mundo e da vida, ele está sendo religioso ou religiosa. Então, no campo de igreja, a senhora teve alguma função nas igrejas regulares da vida? Não, na igreja eu fazia parte do coral, né? Do Sim. Santo Nico Bernardino, eu fazia parte do Sim. coral durante muitos anos. Sim. Agora, eu gosto muito de comungar, mas não confesso não. A senhora confessa direto com o homem, é isso? É isso. Eu acho que se chegar lá, ficar falando baboseira pro padre, coitado, ficar escutando,
entendeu? Dona Célia, isso tem sentido. Eu comungo um pouco com a ideia da senhora, não é? O importante é aquilo que a gente fala com Deus de coração aberto. O importante é o nosso reconhecimento sincero das faltas cometidas, porque o verbo errar, todos nós praticamos de uma forma ou de outra, não é? Não é isso? Esse tipo de coisa assim, muita coisa do Padre Macário, que o Padre Macário não era muito preso assim, não. Ele tinha uma visão Exatamente. diferenciada das coisas, entendeu? Isso. Aí a gente tinha aquele negócio, faltar de missa domingo é pecado. Aí o Padre Macário tinha outra concepção, outra coisa, entendeu? Tudo dele era diferente, então muita coisa eu peguei do Padre Macário. Eu tive o prazer de passar de ser um discípulo do Padre Macário, nos últimos tempos dele, de 95 anos de vida, 54 dos quais dedicados ao nosso Tocantins, a nossa Igreja Católica, a nossa Paróquia de São José de Tocantins. Nos últimos tempos, ele já alquebrado pela idade, mas sempre amando o seu Botafogo, né? Sempre amando as coisas certas. Nós tínhamos uma equipe que nas missas das 19 horas dos domingos, a gente auxiliava o padre. Às vezes ele cochilava durante a celebração, a gente puxava no microfone para ele acompanhar. Foi um pastor na verdadeira acepção da palavra, né? Eu devo muito ao nosso mentor espiritual, a esse anjo do céu que passou por essa terra chamada Tocantins, Padre Macário. Eu até escrevi um livro sobre ele, Padre Macário, o padre que mais amou Tocantins e que Tocantins mais amou, né? Mas a senhora estava me dizendo do seu amor à Sagrada Eucaristia, né? E qual missa que a senhora frequenta? A senhora frequenta a missa ou a senhora... Não, eu não sou frequentadora assídua, não. Sei. Quando me dá vontade de vir na igreja, eu venho. Me sinto muito bem na igreja, eu venho na igreja. Se eu estou com vontade de comungar, eu comungo. Se eu não estou, eu não comungo. Entendeu? Tudo assim. Mas eu gosto muito. É uma coisa que a gente sente bem na igreja, né? Com certeza. Ai de nós se não fosse a nossa fé. Principalmente que nós que tentamos fazer o bem e que de vez em quando a gente passa por uma nuvem traiçoeira, a gente perde um ser muito querido, e são nesses momentos que nós temos a segurança da fé, né? Nós pegamos na mão de Deus e pedimos para que Maria Santíssima nos dê força para seguir na caminhada. Eu tenho a convicção de que viver é isso, ter fé e fazer do servir a melhor forma de amar. Dona Célia, a senhora tem alguma frase, algum ensinamento que a senhora gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Uma frase? Uma frase, um ensinamento, um pensamento. Eu estou dizendo para você, religião para mim é fazer sempre o bem. Sim, sim. Para essa juventude que hoje, a senhora falou que alfabetizou pessoas até com 6 meses, porque a pessoa queria aprender, a senhora queria assinar e sabia ensinar, com a arte do amor. Para os nossos netos, para os netos dos nossos amigos, para a juventude de hoje, o que a senhora dizia a eles sobre aprender a assinar
e seguir a vida? O que eu diria para a juventude? Sim. Para mim, a juventude tem que estar sempre voltada para o estudo, porque o estudo é a base de tudo. Eu costumo dizer que hoje nós temos o ensino fundamental, nós temos as possibilidades de aprender nos mais diferentes e importantes cursos. Só não estuda hoje aquele que não quer, se não quiser mesmo, porque incentivo do governo em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, existe. Hoje, até no que concerne a alimentação, a subsistência, a escola garante isso, onde o aluno almoça na escola, toma lanche, janta na escola, enfim, ele tem tudo, tem todas as garantias. E mesmo assim, infelizmente, a gente vê que a defasagem escolar é muito grande. E eu, como educador por mais de 50 anos, eu gostaria de dizer para vocês, na presença dessa mestra de vida, o importante não é um diploma que você conquista. Não é? Eu conheço milhares e milhares de pessoas em Iubá. Eu fui professor de faculdade da Unipac e quantos contadores, administradores e economistas que eu conheço que hoje estão em balcão de loja, não é? Estão resultado. Ele tirou um curso superior, infelizmente não se dedicou e hoje ele está no desvio ou fazendo um trabalho, um empreendedorismo. Então, mas se você estudar com afinco, se você estudar com carinho, se dedicar mesmo, primeiro, você sempre vai ter apoio. Segundo, você sempre terá incentivo. E você vai buscar a sua maneira de ser feliz. Seja no concurso, seja no serviço público, ou seja na iniciativa privada. Lá em Iubá, onde eu resido, é muito pertinho e residir lá tem uma vantagem. Vir aqui no Tocantins é sempre um presente para a gente, é sempre gratificante. E eu venho sempre que eu posso, né? Quando fui convidado para apresentar esse bate-papo, eu achei maravilhoso, que é mais uma boa desculpa para eu voltar para o Tocantins. Que ler, Jaquim, a leitura é uma das maiores, assim, para o ensino, sabe? Nossa, eu gostaria... A leitura é a base de tudo. Você lê, você aprende a escrever. Quando eu estava na escola, no primário, acabou? Não, pode continuar. Quando eu estava no primário, eu ficava assim, eu pensava assim, eu não conseguia dar respostas com a minha palavra. A gente tinha que fazer ponto depois dar resposta. Eu não conseguia. Eu ficava assim, quando é que eu vou conseguir fazer isso com a minha palavra? Né? Isso para mim é uma beleza. Hoje eu consigo fazer com as minhas palavras. Nossa. Gente, ler é importante. Eu leio muito. Em todas as esferas da vida. Lendo, você aprende a escrever. Lendo, você aprende a raciocinar. Lendo, a gente aprende a cidadania, religião. Todas as ciências do mundo estão com você através de uma boa bibliografia. Eu digo para vocês, leia, mas leia boas coisas, porque nas bibliotecas do mundo existe muita coisa boa aí para se ler, mas, a exemplo, é igual um restaurante bom que a gente gosta ou a comida da gente farta. Existem múltiplos e variados alimentos, mas você vai selecionar aquilo que for melhor e mais gostoso
para o seu paladar e para a sua saúde, não é mesmo? Então, com a leitura é a mesma coisa. Leia muito, leia sempre, leia boas coisas. Lendo o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu vi uma filosofia do Ricardo Borba, Sim. dizendo que a inveja é uma virtude. Por aí mais bem prova que a inveja é virtude. Eu falei, meu Deus, e eu sempre acreditava que a inveja é um pecado capital. Será que a inveja enobrece o feito? Mas depende-se aí do ponto de vista. Entendeu? Por exemplo, você ter a inveja, maledicência, você ter inveja e desejar mal para aquele que faz um sucesso, é uma coisa. Essa é inveja má. Agora, você ter inveja de uma pessoa pela sabedoria, pelo conhecimento, pela doação, é a inveja boa, é a inveja que serve para estímulo. Você tendo inveja e desejando ser igual à pessoa que é melhor do que você, é saudável. Quando eu me deparei com a filosofia do Ricardo Borba, eu assustei mais. Meu Deus, inveja no estúdio. Então aí comecei a emocionar. A senhora concorda com essa minha colocação? Então, eu desejar ter a longevidade, eu ter a sabedoria e esse carinho de vida da senhora, eu com 76, a senhora com 91, é uma coisa saudável, porque eu desejo, eu estou inveja, mas almejando um aprimoramento, né? Um aprimoramento. Eu penso assim. Eu que tenho inveja do escritor Joaquim Carlos. Nossa Senhora! Aí a senhora faz o cabeça branca aqui ficar mais emocionado do que ele está. Gente amiga, que privilégio estar aqui à frente, ouvindo e aprendendo um pouco mais com essa grande personalidade que Tocantins tem. A senhora merece uma estátua, a senhora merece as melhores referências do mundo, não é? Que bom que a senhora brinda a mim, seu amigo, seu conterrâneo, e a todos os tocantinenses com seu carinho, com seu amor, e aquilo que é bom acaba, mas pode prosseguir em outra oportunidade. Nós estaremos num outro momento tendo o prazer e a honra de entrevistá-la mais uma vez, de bater esse papo muito gostoso, muito instrutivo, exemplo para o mundo e, quiçá, para Minas Gerais e o nosso Tocantins. Nós vamos nos despedindo. Eu peço ao São José de todos os Tocantins, né? Porque São José é padroeiro do nosso Tocantins cidade e é padroeiro também de Palmas, a capital do estado de Tocantins. Então, eu peço a São José, o padroeiro, o patrono da Sagrada Família, e juntamente com Nossa Senhora, a maior no servir e no amar, que abençoe a senhora, concedendo saúde, fé e altruísmo, e muita vida a mais para a senhora continuar nos ensinando. Eu quero dizer para você que eu estou aqui hoje por amizade a você, porque eu sou muito na minha. Sim, eu sei disso. É por isso, dona Célia, que quando a senhora, a exemplo de Maria, disse o sim, eu me senti muito gratificado, e é por isso também que nós terminamos esse bate-papo hoje, mas nós estaremos juntos para um outro
ser filho de quem, mas a gente vai falar da dona Célia Teixeira Siqueira Mendes, servidora do Legislativo Tocantinense, enfatizando que para os senhores vereadores e legisladores do mundo, que a maior das leis é a lei de servir e de amar. Que ótimo que você está conosco mais uma vez neste nosso podcast. Você é filho de quem? Que hoje teve o prazer e a honra de entrevistar dona Célia Teixeira Siqueira Mendes, a dona Célia do Tocantins, a dona Célia, servidora municipal, a dona Célia do Legislativo Tocantinense. A dona Célia é esse baluarte da cultura de Tocantins e região. Desde já, obrigado.